Abrir a palavra de Deus no texto de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Enquanto os irmãos abrem, você que está nos visitando é muito bem-vindo. Depois do culto, vamos falar um pouco mais com você para lhe conhecer, tá bem? Pode ficar um pouco mais depois que o culto terminar. Mas é bom tê-lo conosco. Vamos lá, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Assim nos diz a palavra de Deus. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Meus irmãos, nós estamos na nossa sequência de uma série de exposições na Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e nós chegamos aqui hoje no capítulo 13. Não é? No capítulo 13, nós temos ali uma sequência do que Paulo tinha falado no capítulo 12, porque nós observamos bem que o capítulo 12 a 14, ele vai tratar basicamente sobre os dons espirituais, o propósito, a função dos dons espirituais, a natureza dos dons espirituais. Ele faz isso do capítulo 12 ao capítulo 14, que está dentro de uma estrutura maior, que é sobre teologia do culto, que iniciou-se desde o capítulo 11, quando ele tinha falado sobre as mulheres na igreja, o véu na igreja, e nós já vimos bem sobre isso. Então, no capítulo 12, ele introduz o assunto sobre dons espirituais, tá? E no capítulo 13 é o famoso capítulo sobre o amor. No capítulo 14, ele volta para um assunto que ele tinha começado no capítulo 12, e então existe essa dinâmica entre o capítulo 12 e o 14 e o 13 ali no meio sobre o amor. Porque esse capítulo 13, ele dá muita ênfase à questão do amor, e ele não trata bem sobre a natureza e a função dos dons, mas a força aqui está exatamente na natureza do amor, nas consequências do amor, e esta como sendo a virtude do Espírito mais excelente,
algumas pessoas têm entendido que, já que o capítulo 12 fala sobre os dons de forma mais clara e enfática, e o capítulo 14 também, e o 13 está falando sobre amor, algumas pessoas têm entendido que o capítulo 13 é uma seção parentética. O que é isso? Paulo, ele foge um pouquinho do assunto, tá? Fala sobre o amor e depois no capítulo 14 ele retorna sobre o assunto. Tá? Então, segundo esse entendimento, Paulo ele meio que sai do assunto no capítulo 13 para poder voltar para o mesmo tema sobre dons espirituais no capítulo 14. Essa abordagem não faz jus ao contexto, ela não é a mais favorável ao que o texto bíblico apresenta, irmãos, porque o capítulo 12 encerra-se fazendo transição e uma ligação para o capítulo 13, tá bem? Paulo ele não está introduzindo um assunto novo, fugindo do contexto aqui, falando sobre outra coisa, para voltar só no capítulo 14. Paulo agora ele vai apresentar a relação dos dons espirituais com o amor. Tá? E o capítulo 12, versículo 31, na sua Bíblia, termina a dizer: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E a seguir diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Agora, no capítulo 13, ele vai dizer qual é este caminho excelente. Excelente em relação ao quê? Aos dons que ele acabou de falar. Tá? Então, o capítulo 13, irmãos, ele desenvolve um assunto e não fala de outra coisa que é uma digressão, não é nada disso. Ele está a desenvolver, a continuar falando sobre os dons espirituais, mas agora a relação disto com o amor. Por isso, por causa desta continuidade, a melhor maneira de entender essa última parte do versículo 31, e eu passo a mostrar-vos ainda o caminho sobre modo excelente, é que essa segunda parte aí pertença ao capítulo 13, versículo 1, e não ao capítulo 12, versículo 31. Porque no capítulo 12, 31, Paulo encerra um assunto. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Pronto, acabou. Aí agora no capítulo 13, e eu passo a vos mostrar um caminho sobre modo excelente. E agora vem qual é o caminho. Tá? Então, essa segunda parte, ele passando a mostrar um caminho mais excelente, deve ser melhor compreendido como pertencendo ao capítulo 13 e não ao capítulo 12, 31. Tá bom? Por que a gente apresenta dessa maneira, irmãos? Primeiramente, os versículos não foram inspirados por Deus. O que foi inspirado por Deus foi o texto sagrado. Os versículos, a divisão entre capítulo e versículo, esse tema em negrito que tem na sua Bíblia, isso daí é uma ajuda dos tradutores da Bíblia. Eles traduzem a Bíblia do grego para o português e para facilitar a nossa percepção, tá bem? E o nosso entendimento do fluxo do texto, eles apresentam isso em capítulos e versículos e em títulos acima. Mas Paulo não inspirou, ele não foi inspirado por Deus para colocar lá o capítulo, nem um versículo. Era uma coisa só, sem capítulos e versículos inicialmente. A igreja de Corinto recebeu simplesmente o texto em grego direto e a partir dali ela entendia o que Paulo queria dizer. É por isso que a gente pode apresentar aqui exames sobre essa parte pertence ao próximo versículo e não ao anterior. A gente pode fazer isso porque o texto original grego nos apresenta um pensamento corrente só. Ok, tendo dito isto, meus irmãos, esse capítulo aqui, ele não é só um capítulo conhecido entre os cristãos, ele é um capítulo conhecido mesmo entre os descrentes e muito conhecido. Não é? Camões, quem gosta de Legião Urbana aí, também, ele gravou isso daí, não é? A melodia é muito ruim, mas a letra salvou porque é o texto bíblico, não é? Mas geralmente, irmãos, esse texto aqui ele é citado de diversas maneiras. Tá? Se você foi para algum casamento e não ouviu 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor, então tem que desconfiar esse casamento que você foi. Tá certo? Porque, meus irmãos, todo casamento tem capítulo 13, né? O capítulo do amor, tá? Irmãos, esse capítulo aqui é capítulo para o dia dos namorados. Toda gente usa capítulo 3 de 1 Coríntios. Mas esse não é o uso original que Paulo fez aqui. O contexto do capítulo sobre o amor, sem o amor,
eu nada seria. A ênfase que ele dá no amor, dentro do contexto da carta, é numa igreja dividida e sem amor. O contexto aqui é de igreja local, meus irmãos. Tá bem? É claro, já que ele fala sobre o amor, e sendo o amor real, tá? Não fingido, isso pode ser aplicado para outras dimensões da vida, tá bom? O amor cristão dentro da família, o amor cristão entre amigos, irmãos, o amor cristão e por aí vai, dentro do casamento, tá bom? Mas a gente não pode desviar e superenfatizar uma dessas outras características em detrimento desta, que Paulo está a falar para uma igreja dividida, sem amor e que estavam a praticar egoísmo uns com os outros. Tá bom? Então, dentro disso, Paulo fala sobre amor. A igreja de Corinto precisava ouvir sobre amor. Tá? Se ela precisava, nós também precisamos ouvir sobre o amor cristão dentro da igreja local. É um texto muito rico, tá, irmãos? Muito rico, teologicamente. Tantos ensinamentos tem aqui, meus irmãos. Enquanto eu preparava esse sermão, e haver comentários bíblicos e coisas assim, eu gosto sempre de ler sermões de outras pessoas também sobre o texto que eu vou pregar. E, irmãos, e quando a gente vai olhar, é tanta riqueza, tanta verdade que tem nesse capítulo aqui, que a gente poderia separar domingos e mais domingos só para tratar do capítulo 13, tá bom? Um texto muito conhecido de Jonathan Edwards, Caridade e seus frutos, baseado nesse texto aqui, irmãos, 16 sermões, baseado nesse capítulo de 1 Coríntios 13. Um sermão tem 68 páginas, outro sermão tem 45, é tudo assim. Tá? Então, observem, entendam bem aqui a dificuldade que nós vamos apresentar esse texto em um momento de um pouco menos de uma hora, tá bom? Numa pregação. Tá? Nós não vamos mais nos prolongar nesse capítulo, mas se Deus nos conceder a oportunidade futuramente, vamos ver de forma detalhada sobre todos não, mas pelo menos a maioria das questões aqui pertinentes no capítulo 13. Hoje vamos ver um apanhado geral, a explicação e aplicação para as nossas vidas. Meus irmãos, tendo dito isto, esse texto, nós observamos nele, como já vos disse, a continuação do capítulo anterior. Tá? Paulo agora demonstra qual é o caminho mais excelente, tá? E mais excelente em relação até mesmo aos melhores dons. Então parece que existe aqui uma gradação em Paulo. Os dons, os melhores dons e o caminho mais excelente, que está acima dos melhores dons. Tá certo? Então nessa divisão, meus irmãos, ele fala sobre o amor, que é o maior dom. Que é o maior dom. Mas, ao mesmo tempo, que é um fruto do Espírito. Os irmãos lembram que entre os frutos de Gálatas capítulo 5, o amor está lá. E, ao mesmo tempo, o amor é a identidade de Deus. Deus é amor, não é? Então, neste sermão, meus irmãos, eu quero vos apresentar 3 verdades contidas nesta pequena porção da palavra de Deus, que é muito rica, mas que em base vamos dividir da seguinte maneira. Em primeiro lugar, veremos a superioridade do amor cristão sobre os dons. Em segundo lugar, veremos sobre a anatomia, a descrição desse amor cristão. E, em terceiro lugar, veremos sobre a perpetuidade do amor cristão. E assim finalizaremos com algumas aplicações a partir do texto da palavra de Deus. Nesta superioridade do amor cristão, meus irmãos, que está dividido nessa primeira parte, do versículo 1 até o versículo 3, Paulo inicia dizendo que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem o amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Tá? A seguir ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar um monte, se não tiver amor, nada serei. E no versículo 3, ele fala da distribuição dos bens aos pobres, e ainda mesmo que ele entregue o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Então, a essência desses primeiros 3 versículos aqui é a autoridade do amor
sobre os dons. A superioridade do amor cristão sobre os dons espirituais. E ele traz aqui à luz alguns dons. Ele não faz uma lista completa. Ele traz alguns dons aqui para ilustrar o seu ponto, mas por que ele traz estes dons e não outros? Ele não fala aqui do dom de governo, ele não fala aqui do dom de mestre, ele não fala aqui de outros dons, tá? Mas ele fala especificamente estes e nesta ordem. Ele começa falando sobre o dom de línguas no versículo 1. Versículo 2, ele continua a falar sobre o dom de profecia e revelação. E o dom da fé, em terceiro lugar. Essa fé aqui é a fé que faz prodígios, que faz milagres. Tá? E em último, ele fala do martírio. Tá? Ele fala também do dom do socorro. Tá bem? Por que Paulo ele se utiliza desses dons e nessa ordem? Em primeiro lugar, meus irmãos, é porque esses dons eram os mais valorizados, com exceção do dom do socorro, que está no último, eram os dons mais valorizados pela igreja de Corinto. Por isso que ele já começa com o dom de línguas. Qual era o dom que a igreja de Corinto mais valorizava? Línguas. Línguas. Dom de línguas. Tá? Depois, profecia, que havia bastante profetas na igreja. Depois, revelação e a fé prodigiosa e assim por diante. Então, eram dons em destaque pela igreja de Corinto. E ele se utiliza desses dons para poder ensinar um ponto muito importante. É que o amor é superior a estes dons. O dom de línguas mencionado no versículo 1 é o mesmo dom de Atos 2, porque ele fala do dom de línguas, de falar em línguas, tá? E ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens, ele está falando de idiomas. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, nós sabemos bem, em Atos capítulo 2, estavam reunidos em Jerusalém pessoas de toda parte debaixo do céu. É uma expressão hiperbólica, né? Um exagero linguístico para dizer que tinha muitas nações em Jerusalém naquele dia. Tá? Não cada país do mundo, mas muitas nações. E eles ouviram, estas muitas nações de judeus que estavam presentes na festa judaica de Pentecostes, ouviram o que estava a acontecer no cenáculo, tá? Com os 120 a falar em línguas, quando o cumprimento da promessa aconteceu ali. Foram repartidas línguas de fogo, e as pessoas e os judeus incrédulos que estavam a ouvir aquilo dali ficaram abismados, perplexos, porque eles diziam, não são galileus esses que aí estão falando? Como, pois, os ouvimos falar em nossa própria língua? E o texto diz que havia ali partos, medos, cretenses, elamitas, gente de toda parte ali ao redor de Israel, não é? Então, meus irmãos, eles ouviram o dom de línguas acontecer ali. E qual era a natureza do dom de línguas? Eram línguas estrangeiras daquelas pessoas ali faladas pelo Espírito Santo. E essa foi a razão da perplexidade deles. Como é que pode? Galileu, gente ignorante, e que nunca aprendeu a nossa língua, como ele, de uma forma inexplicável, passa a falar o nosso idioma? Tá bem? Então, aí tem um milagre. E Paulo fala dessas línguas aqui, ainda que eu falo a língua dos homens, e a seguir ele apresenta uma hipérbole. E dos anjos. Tá? Algumas pessoas têm usado essa expressão aqui para dizer que se alguém tem um dom de línguas, que não é o dom de línguas bíblicos, idiomas. Se alguém hoje diz que tem um dom de línguas e você observa a forma como o dom de línguas é praticado, você não percebe essa pessoa que afirma ter o dom de línguas falando pelo Espírito Santo um russo refinado, uma língua nórdica refinada. Não. Ela fala uma série de palavras desconexas, de balbuciados sem sentidos, e quando você vai perguntar onde é que está o idioma estrangeiro, por meio do Espírito Santo, falado em você, sem que você nunca tenha estudado a língua, onde é que está isso? Do dom de línguas. Aí ela vai dizer, não, eu falo a língua dos anjos. Falo a língua dos anjos. Irmãos, esse é um dos textos mais mal utilizados hoje por pessoas que dizem que tem um dom de línguas. É claro, Paulo não está dizendo que ele falava a língua dos anjos ou que os coríntios falavam a língua dos anjos. Aqui existe um hipérbole, um exagero linguístico, para poder dar ênfase ao seu ponto,
ainda que eu fale a língua dos homens e até a língua dos anjos. Por que que existe um exagero aqui, quando ele fala de língua dos anjos? Tanto por causa do ainda que, não é? A expressão original grega tem um se, mas exatamente dá essa ideia de não afirmar, mas de convidar alguém a pensar sobre isto. Mas também, meus irmãos, porque a continuidade do capítulo 13 fala de um exagero mesmo. Ele diz a seguir, ainda que eu tenha o dom de profetizar, algo que podia acontecer nos tempos de Paulo, é claro, aí em seguida vem um exagero linguístico. E conheça todos os mistérios, e a continuidade do exagero linguístico, e toda a ciência. Paulo não conhecia todos os mistérios. Paulo não tinha todo o conhecimento do mundo, toda a ciência do mundo. Isso só Deus tem, irmãos. Mas ainda que eu tivesse sem amor, não teria valor. É a mesma coisa para ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Tá? Ele está exagerando um ponto para poder nos apresentar uma verdade sobre o amor. Ok? Claro, os anjos na Bíblia, a Bíblia nunca apresentou qual é a língua dos anjos. Não é? Os anjos, quando se comunicaram, como foi que Gabriel se comunicou ao anunciar a vinda de Jesus? Foi falando a linguagem das pessoas, não é? O anjo que brigou com Jacó no Val de Jaboque falou a língua de Jacó. Não é? E os que visitaram Abraão falaram a língua de Abraão. Não é? Será agora que de 100 anos para cá os anjos decidiram mudar a linguagem só para... Por quê? Não é? Então isso é uma coisa absolutamente estranha. E essa interpretação não faz jus ao que o contexto bíblico diz. Meus irmãos, o versículo 3, no versículo 2 ainda, na parte B, fala ainda que eu tenha fé ao ponto de transportar montes. Tá? Claro, novamente aqui é um exagero linguístico. Se eu tivesse fé ao ponto de dizer para uma montanha, joga-te no mar. Se eu não tiver amor, isso não vai ter valor. Esse é o ponto. E no capítulo 3 ele fala sobre o martírio e o dom do socorro. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Tá? Isso aqui, irmãos, são características não só bem elogiadas na época de Paulo, mas nos nossos dias também, em que a filantropia ela é apresentada ao homem como sendo a religião do homem moderno. Tá? Eu faço bem, não faço mal a ninguém, cada um tem sua religião, crê em Deus, não crê. O importante é que ninguém faça mal aos outros. Eu faço bem para toda a gente, eu contribuo com obras de caridade, tudo isso. Tá? Meus irmãos, a Bíblia diz que isso daqui, destituído do amor que vem de Deus sobre um coração regenerado, estas ações de filantropia, de ajuda ao outro, não têm valor nenhum diante de Deus. Claro, isso pode saciar a fome de alguém que está a passar por um momento de necessidade naquele momento. Tem uma utilidade imediata e instantânea ali. Claro, mas isso não tem valor eterno nenhum. Lembrem de Isaías 64, versículo 6, de que para Deus as nossas justiças são como trapos imundos. Não está dizendo que os nossos pecados são como trapos imundos, as nossas justiças. Ações como estas daqui, distribuir os meus bens e dar para os pobres. Distribuir roupas para refugiados, alimento para pessoas em situação de abandono. Tá? Tudo isso, irmãos, diante de Deus é trapo imundo, porque não vem revestido da maior virtude concedida por Deus, que é o amor que vem dele. E a seguir ele fala sobre o martírio. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, sem o amor, não tem valor. Não tem valor. Nada disso me aproveitará. Paulo está dizendo aqui, mesmo ações nobres dos cristãos, como por exemplo, alguém morrer como mártir por uma causa nobre, mesmo em favor do cristianismo, sem o amor que vem de Deus, isto não tem valor. Isto não tem valor, meus irmãos. Tá? O interessante é que o contexto aqui, meus irmãos, dessa expressão, queimar o corpo,
que Paulo se utiliza aqui, é claro, uma expressão de martírio, tá? Tempos depois, os próprios cristãos eles seriam mortos dessa maneira, tá? O próprio Nero matou vários cristãos e se utilizou dos cadáveres dos crentes, dos cristãos, pregados nas cruzes para poder iluminar as ruas de Roma. Tá? Era um homem cruel. Então, de fato, isso daqui aconteceu na época no final ali da década de 60, com Nero, e depois veio a acontecer outras vezes posteriormente. Mas o interessante é que a leitura da igreja primitiva sobre o martírio, uma explicação sobre isso, era de que o martírio era um dom espiritual. Por quê? Primeiramente, porque onde ele é mencionado na Bíblia, aqui de uma forma muito explícita, é no contexto de dom espiritual. Paulo está falando sobre o dom de língua, sobre o dom de profecia, o dom da fé, o dom de socorro, e aí ele coloca o martírio ali no meio. Tá? E era assim que eles explicavam, por exemplo, casos de pessoas que iam testemunhar da sua fé diante do imperador e diante de todos, e fazia isto até o fim, e de outras que, no meio de tudo aquilo, embora sua posição na igreja fosse nobre, elas apostatavam e entregavam os escritos sagrados dos cristãos para o imperador romano. Então, o que é que diferenciava uma coisa da outra? Os primeiros cristãos acreditavam era porque um tinha um dom espiritual do martírio e o outro não. Isso é uma leitura curiosa sobre esse texto. Independente disto, o martírio sendo um dom espiritual ou não, que é possível que seja, mas, meus irmãos, isto sem amor não tem valor. Tá? A superioridade do amor cristão sobre os dons é muito bem estabelecida aqui nesse texto. É claro, a fé, o dom da fé aqui não é a fé salvadora, que todo crente tem. Tá bem? É uma fé prodigiosa, tá certo? É uma fé que faz milagres, que faz grandes prodígios e coisas assim. Do versículo 4 até o versículo 8, ele apresenta agora a anatomia do amor cristão. E que amor é esse? Em primeiro lugar, meus irmãos, Paulo apresenta a descrição da identidade do amor cristão. Tá? Então, as coisas que ele apresenta aqui, ele apresenta acerca do amor contra as atitudes desamorosas da igreja. A conduta egoísta, injusta, cheia de ensoberbecimento e ressentimento dos coríntios. É por isso que ele faz esse contraste, não é? O amor é paciente, por quê? Porque a igreja de Corinto, os irmãos eram impacientes uns com os outros. O amor é benigno, por quê? Porque havia malícia entre os irmãos uns com os outros. Então, Paulo ele está aplicando os problemas da igreja e contrastando isso com o amor. Ele fez um contraste e uma correlação ao mesmo tempo dos dons com o amor, versículo 1 ao versículo 3, agora é um contraste da atitude dos cristãos de Corinto com o amor. E ele faz isso enquanto apresenta o que é o amor, as características do amor. Contra a impaciência daqueles irmãos coríntios, dentro da igreja local, Paulo nos apresenta que a descrição do fruto do amor é a paciência. O amor é paciente. A seguir, ele diz que o amor também é benigno. E ele faz isso, irmãos, em correspondência com a maledicência que havia na igreja. Os grupos que havia na igreja. A igreja de Corinto estava dividida. Os irmãos brigados uns com os outros. Levavam o outro irmão para a justiça. Resolvia as coisas para um juiz, um tribunal mundano julgar. Era assim que eles resolviam suas pendências dentro da igreja. E Paulo diz, olha, só de haver entre vós pendência já é completa derrota. Vocês ainda precisam levar isso para um juiz ímpio, julgar a vossa causa, porque antes não sofreis o dano, não é? É isso que ele diz. Mais à frente, ainda no versículo 4, diz que o amor, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Ou seja, irmãos, o amor é contra a inveja, o amor não permite orgulho, tá? Essas atitudes todas, irmãos, eram atitudes que existiam muito explicitamente na igreja de Corinto. Inveja, orgulho, malícia de uns irmãos contra os outros. No versículo 4, versículo 5, fala que não se conduz inconvenientemente
Uma outra tradução boa para esse versículo seria: o amor não é indecente. É uma boa tradução também. Por quê? Porque havia problema sexual, havia imoralidade dentro da igreja. E o amor, ele preserva a pureza cristã. Certo? Além disso, no versículo 5 também diz que não procura os seus interesses, não se ressente do mal. O que significa, irmãos? É que um cristão aperfeiçoado no amor de Cristo, ele não vive pondo seus irmãos na fé sob suspeita, a todo momento. Ele não faz isso. Tá? O amor cristão, ele não procura os seus interesses, ele não é ressentido. É isso que a palavra de Deus está a dizer aqui. O versículo 6 apresenta o amor cristão de uma forma em que é pouco percebido hoje. Que hoje as pessoas têm ideia de alguém amorosa como alguém cheia de passividade, como alguém que não tivesse nervos para resolver problemas que precisam ser resolvidos. Algumas pessoas pensam que o caráter do cristão manso é um cristão lerdo para as coisas, que não percebe as coisas e que deixa tudo passar. Não é isso, irmãos. Tá? O versículo 6 nos diz que o amor não se alegra com a injustiça. No meio de um pleito em que a verdade de Deus esteja em causa, o cristão amoroso, ele é o primeiro a dar um grito, um brado, em favor da causa de Deus, da verdade de Deus. Tá? E ele vai ter um ódio santo pela injustiça. Tá, irmãos? Então nós precisamos redimensionar os nossos sentimentos, até mesmo a ira, para que ela canalize para uma fonte que glorifica a Deus. Tá? Nós não podemos nos alegrar contra a injustiça, mas ao mesmo tempo o amor a Deus se regozija na verdade. Tá? Se regozija na verdade. O amor cristão prefere sofrer o prejuízo e a injustiça, pois isso é muito melhor do que provocar prejuízo a alguém. É por isso que o versículo 7 diz, mas tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo se utiliza de várias expressões diferentes para falar da mesma coisa. Sofra o prejuízo, meu irmão. Não reivindique os seus direitos, se isso lhe levar a pecar contra o Senhor e trazer um mau testemunho para o Evangelho. Irmãos, as piores coisas que um cristão pode fazer, trazendo desonra para o nome de Cristo e vergonha para a igreja do Senhor, é ele revidar quando ele está cheio de razão. As piores coisas que nós falamos, irmãos, é quando nós estamos cobertos de razão. O amor cristão, ele é sofredor, ele sofre o prejuízo. Tá? Sofre o prejuízo. Paulo diz que ele não desconfia do outro, ele espera, ele suporta. Às vezes nós temos uma interpretação de suportar com uma ideia de dar suporte. Suportar uns aos outros em amor. Aí algumas pessoas entendem que é você dar suporte ao irmão, um sustentáculo para o irmão num dia ruim, com amor. Não é nada disso, irmãos. Tá? A gente pode fazer isso com outras pessoas. A gente pode ajudar os outros em amor. E quem ajuda, muitas vezes, está numa posição mais favorável do que aquele que é ajudado. A ideia de suportar uns aos outros em amor, irmãos, é a ideia de você tolerar mesmo. Mas eu tenho que aguentar esse irmão. E é com amor. Não é? É com amor. Tudo sofre, tudo suporta. Aí sim, para suportar, para tolerar o irmão, você precisa de amor para isso. Você precisa de amor de Deus. Tá bem? E onde é que você vai executar essas coisas? É na igreja local, meus irmãos. A igreja de Corinto tinha problema com tudo isso. Havia pouca tolerância entre os crentes. Havia muita reivindicação de direito próprio por parte dos coríntios. Tá? Mas o amor que vem de Deus não é assim. E o versículo 8 até o versículo 13, tá?
Paulo ele começa a falar sobre a perpetuidade do amor. Então, ele começa a dizer que o amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. É importante que a gente perceba aqui, irmãos, que Paulo está falando ainda sobre dons espirituais. O amor não acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Né? Profecia é um dom. O amor não acaba, mas havendo línguas, é um dom espiritual. Cessarão. O amor não acaba, mas havendo ciência, desaparecerá. A ciência aqui não é um conhecimento das coisas, não é isso. É o dom da ciência, que ele já tinha falado no capítulo 12, e que ele vai voltar a falar no capítulo 14. É o dom da ciência, o dom espiritual do conhecimento, uma percepção espiritual que Deus dá. Tá? É muito parecido como, por exemplo, aquilo que os irmãos lembram daquele evento em que Paulo, ao chegar na cidade, apareceu diante dele uma feiticeira e começou a profetizar coisas verdadeiras sobre ele, não é? Então, no dia de hoje, os crentes diriam: amém, minha irmã, recebo. É isso mesmo. Acertou, hein? É profeta verdadeira. Irmãos, Paulo colocou a mão na cabeça dela e expulsou o demônio. E ela adivinhava para a cidade, e isso foi tão ruim para a cidade, causou prejuízo na cidade, e ele teve que ser expulso de lá. Paulo, ele teve o dom do discernimento do espírito imundo que estava ali. Tá certo? E aqui é dito, havendo este dom, ele passará. Havendo línguas, havendo profecia e havendo ciência, passará. Mas o amor jamais acaba. Tá? Os dons, de acordo com o texto bíblico aqui, eles não foram dados para existirem para sempre na igreja. De acordo com esse texto aqui. Versículo 9, ele diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Tá? E aqui, meus irmãos, há uma grande variedade entre os estudiosos, pastores, servos de Deus, acerca do que significa quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado. Tá bom? Existem várias visões sobre isso. Há um entendimento que afirma que isto é quando a igreja se tornar madura, aquilo que é imaturo vai acabar, tá? A questão, irmãos, é que a igreja de Corinto, depois Clemente, ele escreve uma carta para a igreja de Corinto dizendo que repreendendo a igreja de Corinto porque ela ainda está imatura, tá bom? Além disso, Paulo deixa muito claro lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, de que a continuidade do serviço de Deus deve acontecer até que cheguemos à perfeita estatura da varonilidade de Cristo. Tá? Então, a maturidade dos cristãos, que é a perfeição cristã, vai acontecer só na segunda vinda de Jesus. Paulo não está tratando aqui sobre a igreja madura. Tá? Então, o que é essa vinda do perfeito, se não é a maturidade? Outros irmãos entendem que isso trata-se da vinda de Jesus. Da vinda de Jesus. Quando Jesus, que é o perfeito, vir, aquilo que é em parte, tá? Ou seja, em parte profetizamos, em parte exercemos o dom da ciência. Ou seja, quando Jesus vir, esses dons sairão de cena. E esses dons vão continuar até a hora que Jesus vir. Tá? Essa não parece ser bem a proposta mais provável aqui no texto, porque Paulo aqui ele não está trabalhando com a vinda de Jesus ainda, irmãos. Só vai fazer isso a partir do capítulo 15. Paulo aqui ele está contrastando estados, situações. A primeira é uma situação de imaturidade, outra situação de maturidade. A primeira é um conhecimento imperfeito que vem pelos dons, e a outra é um conhecimento perfeito acerca da vontade de Deus. Versículo 11, ele fala desse estado de imaturidade acerca do que conhecemos. Versículo 11, dizendo que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, né, desisti das coisas próprias de menino. Lembra-se que Paulo está contrastando
o que é parcial com o que é completo, o que é imaturo, no caso o menino, com o que é maduro, no caso o homem. O versículo 12, agora ele contrasta algo que é obscuro, tá? Com aquilo que é claro, que é mais claro. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. E então, ou seja, depois veremos face a face, tá? Por que ele diz que agora vemos como espelho, obscuramente? Você vai para um espelho, você vê de forma obscura no espelho? Não. Pelo contrário, o espelho apresenta muito bem como é que está o seu rosto, não é? Por que ele diz que ele olha obscuramente como espelho? É porque simplesmente, irmãos, os espelhos da época eram feitos de bronze polido ou de prata polida, tá? E tente, principalmente as mulheres, né? Passar ali um batom, fazer maquiagem num espelho feito de um bronze polido. É complicado, não é? Hoje já é melhor nos espelhos de hoje, mas na época os espelhos não lhe davam uma configuração melhor do seu aspecto. Então, é claro que você via obscuramente ali. Você olha para a água, vê o seu reflexo, você vê mais ou menos como é que está, mas não vê como é, de fato. E até no espelho existe a imagem invertida, não é, irmãos? Então, essa ideia aqui é a ideia daquilo que nós vemos sem a clareza, tá? Obscuramente, com aquilo que quando vir nós veremos, ou entenderemos, ou conheceremos com clareza. Agora conheço em parte. Por quê? Porque em parte profetizamos e em parte conhecemos, exercemos o dom de ciência, é o que Paulo está a dizer. Mas, quando vier o que é o perfeito, aí ele diz, agora conhecer parte, então conhecerei como também sou conhecido. E algumas pessoas têm entendido que o verbo aqui, conhecido, é como se Paulo estivesse aplicando aqui o que a gente chama de passivo divino. Paulo estivesse falando de Deus, sou conhecido por Deus. Pronto. Mas, irmãos, lembre que aqui é um contraste. E o contraste, por exemplo, entre o espelho é que eu conheço você, olhando para você de uma forma que você não se conhece quando olharia para um escudo polido da época. Tá? Então você é conhecido por mim, era o que Paulo estava a dizer, de uma maneira que você não se conhece quando olhava para o espelho da época. Ok? Vocês verão isso? Tá bem? Então aqui não é alguém conhecido por Deus. Até porque, irmãos, ninguém conhecerá a Deus da mesma maneira que é conhecido por ele. Isso nunca acontecerá, irmãos. Deus tem um conhecimento extensivo, completo e perfeito de todas as realidades existentes e possíveis. Você nunca vai conhecer a Deus da maneira como você é conhecido por ele. Isso nunca vai acontecer. Tá? O texto não está falando disso. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, Paulo apresenta as outras virtudes cristãs, que é a fé. Ele não está falando do dom da fé. Isso ele já falou. Mas ele está falando da fé como uma virtude, a confiança absoluta do cristão em Deus. Ele está falando da esperança, tá bem? Que é a expectativa que o cristão tem acerca da vinda de Deus, do Filho de Deus pisando sobre este mundo, para transformar o estado das coisas, o nosso corpo, e vivermos para sempre com ele no novo céu e nova terra. É nisto que está a nossa esperança. E Paulo fala também do amor, a qual ele já tem falado até o fim. Tá? Mas Paulo diz que destes três, o maior deles é o amor. O maior deles é o amor. Tá? Dito isso, irmãos, é melhor compreendermos esse texto aqui como falando de estágios da revelação. Deus deu a sua revelação a princípio se utilizando de profecia, de revelação a um irmão, a outro irmão, a outro irmão. E esses irmãos tinham conhecimento parcial, porque a revelação que você recebia da parte de Deus, talvez outro irmão não recebeu. Mas você precisava receber essa revelação naquela época, porque você não tinha o Novo Testamento todo. Você precisava receber uma profecia sobre como direcionar a sua vida, porque você não tinha o livro de Apocalipse, por exemplo. Então, estas manifestações, estas revelações,
estas profecias, e mesmo a língua, quando interpretada, Paulo diz, é profecia. E a língua, o dom de línguas, eles tiveram um propósito enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito, de tal maneira que quando o Novo Testamento foi escrito, é o conhecimento claro da vontade de Deus. Quando ele foi escrito, naquilo que nós chamamos de cânon, a Bíblia foi fechada, nós temos hoje um conhecimento claro da vontade de Deus, mais do que os coríntios, que profetizavam em parte e que exerciam o dom da ciência em parte. Irmãos, percebem isso? Então, de certo modo, a igreja hoje, ela é mais privilegiada do que a igreja de Corinto, que tinha todos esses dons. Por quê? Porque eles não tinham a revelação divina inteira entregue para eles. Eles ainda estavam, digamos assim, como muletas, se segurando nestas coisas até que Deus completasse a sua vontade revelada, entregue para a igreja de uma vez por todas. É claro, uma vez que essa vontade de Deus foi entregue, nós não precisamos mais destas muletas. Nós precisamos agora perceber as coisas de acordo com a palavra de Deus. Como é que você vai saber a vontade de Deus para o seu casamento? É lendo a Bíblia. Como é que você vai saber com quem vai casar? Você não precisa de uma profecia vinda para dizer com quem você vai casar. Lê a Bíblia lhe apresenta o perfil de um marido cristão, piedoso, e também para a mulher. Tá bem? Então, aqui o contraste entre a revelação. Quando a revelação de Deus foi entregue, aquele conhecimento parcial dado pelos dons vai acabar. Temos a revelação entregue, irmãos. Aquele conhecimento parcial dado pelos dons, nós não temos mais entre nós, porque nós temos a Bíblia inteira. A pessoa, se sempre a gente precisasse da revelação e das visões uns dos outros, isso não está acessível a todos. É por isso que a Deus agradou escrever a Escritura toda. Tá bem? Ok. Além disso, meus irmãos, deixa eu ver aqui o tempo. Ok. Além disso, esses dons, eles tinham um propósito muito específico na história da igreja, que era ratificar, testificar, testemunhar acerca da mensagem que estava a ser trazida nessa nova dispensação, nessa nova etapa do plano de Deus que veio a partir da nova aliança. Tá? E à medida que novas porções da revelação de Deus, autoritativa e que é mandamento de Deus para toda a igreja, à medida que Deus vai fazendo isso, Deus vai confirmando com sinais. Foi assim com Moisés, quando Deus ele trouxe a revelação de libertação para o povo, e então ele escreveu o texto bíblico inspirado, ele fez isso confirmando com sinais. Ele falava para Faraó e depois mostrava o cajado no chão ali, e aquilo ali se transformava numa serpente. Ele falava para Faraó e depois estendia as mãos e vinha praga sobre o Egito. Da mesma maneira com Josué. Tá? Então, nos estágios da revelação de Deus, uma nova revelação que ele trazia era autenticada com sinais, milagres e prodígios. E no Novo Testamento também, irmãos. No Novo Testamento também. João capítulo 20 nos diz que Jesus fez muitos milagres. Então, novamente, o apóstolo João se utiliza ali de hipérbole, né? Quando ele diz que nem mesmo todos os livros do mundo caberiam se fôssemos relatar. Mas estes foram escritos para quê? Para que creais que ele é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Milagre na Bíblia, irmão, existe para autenticar revelação messiânica que estava a ser trazida para a igreja e que já veio de uma vez por todas. Tá bem? Segundo aos Coríntios, ainda, Paulo falando segundo aos Coríntios, capítulo 12, ainda havia ali alguma desconfiança sobre o seu apostolado, não é? Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo esclarece que, inclusive, estes dons espirituais eram marcas de um verdadeiro apóstolo, ou de alguém que estava associado a um verdadeiro apóstolo. Tá? Reconhecido pelo colégio apostólico. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo diz assim: pois as credenciais do apóstolo foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e milagres. Tá? O que Paulo está a dizer essa daqui é a minha carteirinha que autentica que eu sou apóstolo. Olhem os meus milagres, os meus não, os milagres do Senhor operados pelo meu ministério. Vocês são fruto do meu ministério. Milagres, sinais e prodígios. Essas são as credenciais de um apóstolo. Se qualquer um podia fazer
milagre, e isso ficou disponível para a igreja depois disso, qualquer um profetizar, exercer esses dons de línguas e esses prodígios e dom de cura e essas coisas que existem hoje, irmãos, isso torna absolutamente nulo o argumento do apóstolo aqui. Alguém poderia simplesmente dizer para Paulo, Paulo, mas por que você está dizendo que estas são as credenciais do seu apostolado? O Joãozinho ali da esquina faz milagre igual a você. O Joaquim ali da feira, ele tem um dom de cura igual a você. Se nós dizemos que, afirmamos hoje, que a realidade em termos destes dons permanece para a igreja hoje, tal como era no século I, sem perceber os estágios da revelação de Deus a formar a Bíblia, irmãos, nós vamos cair em sérios erros. É daí que vieram várias outras heresias e movimentos heréticos. Como é que o Adventismo do sétimo dia nasceu? Uma mulher teve uma revelação. Como é que o mormonismo nasceu? Um homem teve uma revelação. O islamismo, como é que o islamismo nasceu? Revelação também, presença de anjo. E a Bíblia já estava fechada e entregue, século VII, depois de Cristo. Então, observe aí. Mas algumas pessoas dizem, não, mas as revelações que tem, pastor, elas não têm a força da Escritura. É uma revelação assim, para mostrar detalhes da vida de alguém. E a Bíblia, irmãos? Ela não apresenta princípios acerca dos detalhes da nossa vida? Sim. John Owen, ele tem um tratado sobre o Espírito Santo, cerca de 1.200 páginas, só sobre o Espírito Santo, a pessoa e a obra do Espírito Santo. E o interessante é que uma das coisas que ele diz lá, é que ele diz assim, se a revelação que você diz que tem, a profecia que você diz que tem, ele faz uma pergunta, ela repete o que está, ela está de conformidade com o texto bíblico? Sim. Então, para que você precisa dela? Fica com o texto bíblico. Mas ela não está na Bíblia? Não. Então, descarte. Toda a Escritura é suficiente. Tá bem, irmãos? Toda a Escritura é suficiente. Tendo dito estas coisas, meus irmãos, passamos agora para nossas aplicações. A primeira delas, que nós aprendemos aqui na Palavra de Deus, é que o amor, ele valida o serviço cristão. Paulo, ele é muito claro sobre isso, meus irmãos, sendo inspirado pelo Divino Espírito. Ele fala que o dom de língua sem amor é como um barulho oco. Tá? O dom de profecia, o dom do discernimento, da ciência, revelações, sem amor, não é nada. Nada seria. E eu usei essa ilustração na semana passada. Né? E se você trabalhar muito na igreja, tá? O suficiente para que muita gente veja e fique constrangido pelo seu serviço cristão, e se você não tiver amor, não fizer isso por amor a Jesus, tá? Isso não tem valor nenhum. Falamos um pouco isso na semana passada, mas isso deve ser trazido aqui novamente, porque o contexto fala disso. Irmãos, é maravilhoso ver irmãos trabalhando na igreja, servindo ao Senhor com seus dons. E dons espirituais, irmãos, não são só 9, é tudo aquilo que é serviço a Deus. Tá? A irmã que produz que ajuda o pastor no boletim, que produz o boletim, os irmãos que produzem slide, os irmãos que ajudam no louvor, os outros irmãos que ajudam na recepção das pessoas que vão chegar, e outras coisas, irmãos. Pastor, acho que a gente precisa resolver uma coisa ali que tá caindo, eu vou resolver aquilo dali. Ele está servindo a Deus. É um carisma ali, é um serviço. Tá? E tudo isso deve ser para a glória de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo e por amor cristão. A Deus e uns aos outros. Por que é que eu digo isso? Porque eu já vi muito isso na minha caminhada cristã, gente que faz com um sentimento ruim dentro dele. Rapaz, eu faço essas coisas aqui na igreja que se eu não fizer, ninguém faz. Ninguém faz. Aí ali limpa com raiva, não é? Não, irmãos. Canta com raiva, tudo com raiva, porque se não fizer, ninguém faz. Não, isso não tem valor nenhum. Se a gente servir a Deus, porque ninguém está fazendo e eu é que faço, porque tem que ter compromisso aqui, faz com esse espírito, irmãos. Irmãos, isso
não tem valor nenhum para Deus. Nenhum. Tem que ser por amor gerado da parte de Deus no coração dos crentes. É assim que nós servimos. O amor cristão precede o serviço cristão. Tá? Um cristão ele não deve permanecer numa igreja porque ele quer servir. Sabe, pastor, eu acho que essa igreja precisa de mim. Eu acho que eu vou ficar nela. Não, irmãos. Você deve ficar primeiramente porque você é um cristão. Você ama o Senhor e a igreja do Senhor e o Senhor da igreja. Antes do seu dom, do seu serviço, tá? Nós queremos ver a evidência da sua regeneração. Tá? Você ser crente é mais importante do que o que você faz na igreja ou deixa de fazer. Tá? Por isso que na nossa membresia nós procuramos ao máximo possível trabalhar aspectos para identificar exatamente essas coisas, porque nós queremos uma membresia regenerada. Irmãos que vão servir, mas que a gente sabe que é um crente. Tá? Aquele irmão que as suas afeições estão inclinadas para você. Ele começa a falar de Jesus, os olhos já ficam marejados. É isso, irmãos. A pessoa ama o Senhor. Tá? É sobre essas coisas. O amor do cristão por Deus valida o serviço cristão e não o contrário. Tá? Além disso, o amor verdadeiro é a base para os relacionamentos na igreja entre os membros e suas decisões. Tá? Nós temos que tomar decisões e nós nos utilizamos de determinados critérios, no nosso caso como Igreja Batista, critérios técnicos com base no estatuto, critérios teológicos, interpretando tudo aqui dali à luz da palavra de Deus, é claro, e o bom senso santificado também, como diz a nossa confissão de fé. Mas, meus irmãos, o amor deve ser a chave mestra entre nós. Entre a tecnicidade e o amor cristão, é o amor cristão que deve prevalecer. Tá? É o amor cristão, é o sofrer, é o suportar, mesmo afronta, mesmo difamação, mesmo malícia. Termos o cuidado quando falarmos com o outro e assim tomarmos as nossas decisões. Quando a gente admitir alguém na igreja, deve ser por amor a Cristo e por amor a este irmão. E quando essa pessoa não for admitida à membresia da igreja, ela deve entender que nós fizemos isso por amor a ela. Ainda não, meu irmão, ainda não, meu irmão. Conheça mais um bocadinho a nossa igreja, caminhe mais um pouco com a gente, ame a igreja e deixe ser amado por ela. E aí nós tomamos a decisão. E isso, irmãos, vale para a disciplina eclesiástica. Porque o amor, ele não se alegra na injustiça. O que é que uma igreja pratica a disciplina eclesiástica até o seu ápice, que é a excomunhão, a exclusão? Por que a gente faz isso, irmãos? É porque nós amamos aquela pessoa que está debaixo de endurecimento de pecado. E nós amamos tanto que, se for preciso, nós apelamos para a parte final, que é excluí-la do nosso meio, como um grito à sua alma de que talvez essa seja a única solução possível para despertá-la do sono espiritual que ela vive. E pode ter certeza que quando uma igreja fiel faz isso, ela não faz isso com alegria, ela faz isso com amor, mas ela faz isso sofrendo também. Lembre do que Paulo diz, que quando o membro sofre, todo o corpo sofre. Mas se alguns dos nossos dedos está estragado e gangrenado, eu preciso amputar antes que todo o corpo fique comprometido. Mas quando eu amputo, meu corpo inteiro sofre por causa desse dedo que gangrenou. Mas eu preciso fazer isso. A disciplina eclesiástica é um ato de amor. A exortação uns aos outros é um ato de amor. Tá bem? E minha última aplicação, eu tenho várias aplicações aqui, mas a minha última aplicação é para você que já ouviu dessas verdades e você conhece muito bem, está familiarizado com essa linguagem de amor cristão, de igreja, de Bíblia. Mas as verdades do Evangelho, de que Cristo não só é o Salvador do mundo, mas que ele morreu por pecadores desgraçados, miseráveis, como você. Que não existe ninguém tão pecador no mundo como você. Se você tem uma convicção pessoal de que você é um pecador diante de Deus, e você precisa se arrepender dos seus pecados,
você pode clamar a este Salvador, que é puro amor, e ele lhe perdoa por graça, com base na obra de Cristo. Com base na obra de Cristo. E o amor de Deus, a Bíblia diz que constrange os nossos corações. O amor de Deus foi o elemento envolvido no envio de Cristo para o mundo. Jesus, ao orar ao Pai, o texto bíblico nos descreve que ele amou seus discípulos e ele amou até o fim. Tá? E ele diz que ninguém tem maior amor do que o que ele tem, que é entregar a sua vida pelos seus amigos. Se você ouve essas coisas, saiba que isso não se trata de uma paixão, de um sentimento que vai e volta. É um batismo de amor aplicado dentro da sua alma, em que não lhe permite sair por aquelas portas da mesma maneira. Você sai com sua alma absolutamente transformada. Você ainda peca, mas o amor de Deus lhe constrange. Porque você feriu um amigo tão meigo que morreu por alguém tão sem mérito como você. E ele fez isso por amor. Que essa verdade de Deus, irmãos, a todos nós, possa realmente nos constranger e nos convencer que precisamos dele e nos levar ao seu serviço com amor. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque tu nos ama. Enviaste Jesus para morrer por nós, ó Senhor. Nós não merecemos, nunca vamos merecer, Senhor. E o Senhor fez isso tendo estabelecido o teu plano na eternidade, ó Senhor, em que o nosso nome foi mencionado entre as pessoas da Trindade. E isto estava desde antes estabelecido, e quando estávamos no mundo, o Senhor já nos amava, ó Senhor. O Senhor nos amou antes, quando estávamos no pecado. O Senhor nos ama agora, Senhor, tendo confessado o nosso pecado, Senhor. E o Senhor nos amará para sempre, Senhor. A tua palavra nos diz, o Senhor nos diz isso, com laços de amor te atrair. Obrigado, Senhor. Porque se dependesse de nós, jamais iríamos para ti. Mas o Senhor golpeou o nosso ego. O Senhor nos derrubou ao chão por causa do nosso orgulho. E com o teu laço nos trouxeste para ti. Ai, que amor maravilhoso, Senhor. Tu és mais formoso, mais belo entre os 10.000, ó Senhor. As tuas excelências são aquilo que exatamente o nosso coração deseja, Senhor. Ó Deus, que sempre a nossa alma venha estar cheia do amor que excede todo o conhecimento, que é o amor de Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém.